Alô? Obrigado. Não sei se eu vou usar os 25 minutos, porque são muitas observações fragmentadas, é impossível ficar percorrendo uma a uma, né? E seria como um esforço completamente inútil. Eu anotei todas as que me pareceram especialmente relevantes e eu fico à disposição de todos para a gente prosseguir esse diálogo de qualquer forma que for necessária, né? Eu quero pegar uma questão mais geral, né? O meu papel como secretário de Educação é, antes de tudo, defender a rede pública de educação. É isso que eu estou fazendo. Defender contra todos os tipos de adversários e de inimigos dessa rede, né? E não preciso estar na secretaria, não uso a secretaria como trampolim para fazer a carreira política, não tenho nenhum interesse em fazer a carreira política. Não estou na secretaria por dinheiro, eu ganho menos na secretaria do que ganho fora. Eu estou lá pelo meu compromisso com a rede pública de educação. E há dois pontos de vista muito diferentes, talvez antagônicos, em relação à nossa rede. Um se expressou aqui diversas vezes. A rede, eu ia dizer que a rede não presta, mas é muito forte, né? Não é isso. A rede carrega quantidades infinitas de problemas, a rede está toda errada, o secretário persegue professores. É uma imagem da rede que só pode convencer os incautos. Só pode convencer os incautos, os desinformados, os que não conhecem a rede. Eu quero dizer a vocês claramente, esse discurso não me preocupa. Não me preocupa. E eu não me sinto pressionado por ele. Vocês podem dizer e repetir que o secretário César Benjamin persegue professores. Podem dizer isso. Porque a rede sabe que é mentira. Vocês podem dizer que essa rede está caindo aos pedaços. Podem repetir isso. A rede sabe que é mentira. Podem dizer que é um vale de lágrimas, que é uma tortura. É mentira e a rede sabe disso. E é exatamente porque vocês reiteram esse discurso é que vocês são tão pouco representativos da rede. Vocês ganham audiência na imprensa que quer bater no prefeito, ganham audiência de pessoas que estão em outro estado, ganham audiência que não conhece a rede e perdem credibilidade dentro da rede. Vocês dão um tiro no pé o tempo todo. Espalhem que eu persigo professores. Em sueco tem a expressão varsågod, esteja à vontade. Podem espalhar que eu persigo professores. Minha preocupação é zero com isso. Porque os professores sabem que essa secretaria nunca teve uma gestão mais aberta ao diálogo do que essa. Então eu fico tranquilo. E eu lamento o comportamento de vocês. Porque vocês estão dando tiro no pé de vocês mesmos, perdendo credibilidade. Essa rede é o maior ativo social do povo do Rio de Janeiro. Essa rede realiza cotidianamente um trabalho milagroso. Essa rede faz coisas sensacionais. Essa rede não é formada por Flavinhas. Nós não somos Flavinhas. Graças a Deus. Nós temos uma enorme maioria de professores e funcionários absolutamente decentes, dedicados, vinculados à sua missão. Nós não somos Flavinha. Podem repetir isso, porque isso não cola. Nós começamos a dialogar com essa professora em 10 de maio. Fizemos a sequência de reuniões pedindo moderação, na CRE e no nível central. E recebemos agressividade, desrespeito, tá certo? Uma sucessão, uma escalada que culminou, não foi no cartaz, não culminou no cartaz, culminou quando nós fomos informados pela escola em que ela trabalhava
que ela estava ativamente boicotando a ação pedagógica da SME nos alunos do terceiro ano. Eu descrevi aqui, nossa ênfase nos últimos meses foi a recuperação de alunos do terceiro ano. E eu não posso admitir que uma professora traia os seus alunos. Eu não posso admitir que uma professora pressione os seus colegas para não fazer a ação de recuperação dos seus alunos. Eu ouço coisas graves na rede, eu ouço coisas graves. Nós tivemos uma reunião recente nas CREs sobre Prova Brasil. Eu não estava nessa reunião, estava um assessor meu. E ele me disse, César, ele me chama de Cezinha, um velho amigo, Cezinha, levantou um sujeito e disse que nós temos que jogar para baixo a nota da rede na Prova Brasil, porque senão o bispo Crivella vai capitalizar. Na verdade, o que essa pessoa disse assim, se o Marcelo Freixo tivesse vencido a eleição, a gente teria que cuidar da educação. Como o bispo Crivella ganhou a eleição, a gente tem que penalizar nossas crianças. Tem que jogar para baixo a educação. Eu ouço barbaridades, né? E há uma diferença de enfoque, que eu acho que ficou claro aqui hoje. Eu falei boa parte do meu tempo aqui em questões pedagógicas. Eu falei em criança, eu falei em aprendizado, eu falei em alfabetização. E eu só ouvi reivindicações corporativas. No universo que vocês vivem não existe a criança. A não ser em última instância, porque se o professor ganha mais, porque se o não sei o que, né? Aí, quem sabe, talvez a educação vá melhorar, espero que melhore. Isso é metafísica. Isso é metafísica. Certo? Porque vocês estão debruçados sobre exclusivamente questões corporativas, que são infindáveis. Infindáveis. E que nunca chegam a um ponto de equilíbrio. E que, se depender de vocês, todo o orçamento da educação seria consumido pelas categorias da educação, sem que houvesse nenhum projeto pedagógico associado a isso. Essa é a verdade. Nós não podemos ignorar um fato. O Estado brasileiro passa por gravíssima crise fiscal. Em todos os níveis. Em todos os níveis. O governo federal, bem ou mal, se defende, porque ele imprime dinheiro. Os governos estaduais e municipais não imprimem dinheiro. Eles arrecadam tributos e eles gastam em serviços. E, no entanto, eu ouço as pessoas falarem ignorando a realidade. A realidade não tem importância. E propondo soluções mágicas. Falta vontade política. Se tiver vontade política, as coisas se resolvem. Pessoal, isso é a mesma coisa que dizer o seguinte: se falar abracadabra, tudo se resolve. Sabe aqueles, nos desenhos de criança, que ficam no caldeirão, aqueles feiticeiros, e dizem abracadabra e as coisas aparecem? É a vontade política. É solução mágica. Tá certo? Aí alguém diz assim, educação não é custo, não é? Mas a educação tem custo sim, nós trabalhamos com recursos limitados. Nós temos que fazer opções, e temos feito opções. Administrar é fazer opções, e o cobertor é curto. Não adianta vir com essas generalidades de vontade política, de que educação não é custo. Não adianta, isso não resolve. Não adianta vir com soluções mágicas para os nossos problemas. Nós estamos num processo. E eu acho que, com muita dificuldade, com alguns erros, nós estamos caminhando. Nós passamos esse ano inteiro, e eu digo nós, eu estou me referindo mais à fazenda do que à educação, mas a prefeitura passou esse ano inteiro tentando evitar que os salários pudessem parar de ser pagos.
O ano inteiro, eu vou à fazenda toda semana. E eu posso dizer para vocês como é que a fazenda tem trabalhado. Ela faz o seguinte: começa o mês, ela não gasta nada. E começa a juntar recursos para pagar a folha de salário do mês seguinte. Com tudo parado. Tá certo? Então eu vou na fazenda e digo: olha, eu preciso liberar isso aqui. César, não temos recursos ainda para pagar o mês que vem do funcionalismo. Não tenho como te liberar isso. Né? Aí eu volto lá e diz assim: mas eu estou precisando muito disso aqui. César, pode colocar em risco o salário do mês que vem? Não pode. Então não dá. Em um certo momento do mês, a fazenda diz: nós formamos o bolo da folha do mês seguinte, separa esse bolo, agora nós vamos conversar. Nós estamos trabalhando assim. E não adianta ignorar isso, porque não leva a nada. Não adianta vir com palavras mágicas. E é um êxito que nós estamos nos aproximando do fim do ano sem atrasar o salário dos servidores. É um êxito isso. Não é isso que acontece no Estado, não é isso que acontece nos nossos municípios vizinhos. Um êxito que tem um custo. Eu sei do custo. Eu sei quantas vezes eu peguei o orçamento da educação e dizia: tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar. São as reuniões que são feitas no início da noite, se prolongam até 10 horas da noite. A luz se apaga na prefeitura e nós descemos com o celular fazendo um brilhozinho na escada, 10h30 da noite, porque estamos lá debruçados sobre orçamento. Aí eu chego e alguém me diz assim: se tiver vontade política, resolve. Eu não tenho vontade política. Eu não quero contratar professores. O maior interessado em contratar professores é a SME. Só que nós não temos autonomia para contratar professores. Nós não somos um ente isolado. Nós dependemos de autorização de um conjunto de outros entes da prefeitura. E não temos tido essa autorização. Porque nós batemos no limite da lei de responsabilidade fiscal. Outro dia a Globo me procurou para me pressionar sobre contratação de professores. Eu dei a seguinte resposta que não foi ao ar. Eu disse o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal me impede de contratar professores. A Globo apoia a lei de responsabilidade fiscal. Com que moral a Globo está vindo aqui dizer para eu contratar professores? É a lei que vocês apoiam, é que me impede de contratar. Qual é a posição de vocês? Vocês são a favor da lei ou querem que eu contrate professor? Então, quando as coisas são colocadas assim, né, em peças separadas, perde-se a inteligibilidade e tudo se torna possível. Eu disse que a gente teve um êxito esse ano, que é conseguir pagar a folha. Por incrível que pareça, isso que devia ser uma situação normal, corriqueira, né, no quadro atual da crise brasileira, tem sido um grande esforço. Mas eu acho mais. Eu não tenho uma visão idealizada da minha própria gestão na SME. Eu tenho um profundo sentido de autocrítica. Eu fui convidado para assumir a secretaria no Natal, né, e tomaria posse 2 de janeiro. Eu não achei ninguém entre o Natal e o 2 de janeiro, de modo que eu entrei na secretaria como Alice dos Países das Maravilhas, passou no espelho, assim. Você entra e não sabe o que tem do outro lado, né? Então eu não tenho uma visão idealizada da minha própria gestão e tenho muita autocrítica, né? Mas bem ou mal, a gente está avançando. E a rede sabe disso. Parem de falar em nome da rede. Pessoas que não são representativos da rede. Parem de usar o nome da rede. Falem em nome de vocês. Porque a minha equipe está no chão da escola. E tem gente que fala em nome da rede e não está no chão da escola. Senhor secretário, o senhor me perdoe essa interrupção,
mas apenas para boa condução aqui da nossa audiência, que já está já no final, eu entendo Vossa Excelência e até mesmo a carga de emoção de Vossa Excelência, né, como defensor também da sua gestão, e como um grande defensor da nossa Secretaria de Educação, que a gente não tem dúvida disso, até pelo histórico e pelo currículo que Vossa Excelência carrega. Mas a proposta desta audiência pública é dirimir dúvidas, e essas dúvidas sendo expostas por pessoas que gostem ou não de Vossa Excelência, que gostem ou não da administração de Vossa Excelência e do prefeito Marcelo Crivella, essas dúvidas, elas são expostas e elas requerem, nessa audiência pública, respostas, não é? Então, se o senhor puder selecionar pelo menos 3 respostas aqui, que pelo menos contemple as dúvidas aqui expostas, repito, senhor secretário, até mesmo dúvida de opositores, porque nós sabemos que até Jesus Cristo teve, né? Mas conseguiu responder também aos seus opositores. Se nesses próximos minutos Vossa Excelência conseguir dar alguma resposta concreta a algum questionamento que foi feito nessa audiência, nós teremos avançado no propósito dessa audiência, que é realmente termos alguma resposta mais clara e mais objetiva. Agora, se a resposta de Vossa Excelência é apenas esta fala importante também que Vossa Excelência traz aqui, não é? Então, que fique claro de que não é uma resposta, mas um posicionamento que Vossa Excelência está externando nessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, eu peço desculpas, é porque é impossível elencar item por item. Entendo, aqui, Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência puder... Eu posso pegar aqui até um pouco julgo os principais, quer dizer, como estão Obrigado. As escolas enquadradas na reforma, né? Eu vou pegar isso aqui, por acaso está aqui escrito, mas me permite também falar um pouco do nosso método de trabalho, né? A infraestrutura das escolas, né? Nós, ao assumirmos, pegamos toda a memória que havia sobre o quadro de infraestrutura das escolas, relatórios do TCM, relatórios de CREs e outras fontes. Começamos a estudar isso e montar a nossa elenco de prioridades. Estávamos fazendo isso quando caiu um portão numa escola da Zona Oeste e matou uma criança. E nós verificamos que essa escola não estava listada como prioridade em nenhuma das fontes que nós estávamos consultando. Então nós percebemos que era preciso adotar um outro método. Nós fizemos um censo de infraestrutura nas 1.577 escolas da rede. 96 questões que foram preenchidas por todos os diretores da rede, foram tabuladas, montamos um algoritmo de computador e, a partir daí, da situação da infraestrutura de cada escola, do número de alunos, montamos um rol de prioridades. Tá certo? Inclusive o professor Marcos, desculpa, secretário, do nosso TCM, está aqui presente. Sim. Não é? Importamos a tecnologia do TCM, que é muito boa, né? De modo que a SME passa a usar a técnica que eles desenvolveram, né? Muito bem. Nesse processo, a Prefeitura negociou um empréstimo da Caixa Econômica Federal do valor de 150 milhões de reais para a infraestrutura das escolas. E, com base no censo de infraestrutura feito pela SME e com base no trabalho técnico, exclusivamente técnico do nosso corpo funcional, nós enquadramos 103 escolas como prioritárias nessa lista. Não houve nenhuma interferência política, não houve nenhuma indicação minha pessoal. Se eventualmente eu já fui em alguma dessas escolas, não fui para tratar disso. Eu posso ter ido porque eu visito as escolas normalmente, mas eu nem sei exatamente que escolas são essas. Portanto, ninguém me deve nada.
E nós estamos esperando a entrada desses 150 milhões para colocar em prática esse programa maior de reformas, que se divide em 4 grandes itens. O primeiro maior é a reforma das 103 escolas. O segundo é o programa de climatização de toda a rede, né? Nós temos ainda 1.200 escolas, mais ou menos, já receberam investimentos de climatização, mas dessas, mais ou menos 600 estão climatizadas e mais ou menos outras 600, por diferentes problemas, a climatização não está funcionando. E nós temos mais 100 e poucas escolas que nunca receberam investimentos. Então, o segundo bloco de investimentos desse pacote da Caixa Econômica é colocar em funcionamento a climatização das 60 que já receberam e completar a climatização da rede. O terceiro é a conclusão de 7 escolas que estão a meio caminho, cuja obra foi paralisada nessa crise fiscal que nós vivemos. Eram 8, uma foi concluída nos últimos dias e vai ser inaugurada agora, sexta-feira, que é a escola Lincoln Bicalho Roque, lá em Criciúma, né? Por acaso até, não foi esse o critério, evidentemente, eu conheci pessoalmente Lincoln Bicalho, foi meu companheiro na luta contra a ditadura, né? Mas tem 7 escolas incluídas nesse pacote da Caixa Econômica. E o último elemento desse pacote de infraestrutura é dar um salto na conectividade da rede na internet. Nós temos uma grande maioria de escolas ligadas à internet, porém em situações muito desiguais. Muitas escolas têm uma conectividade precária. Nesse pacote de conectividade, nós incluímos melhorar toda a rede e completar o trabalho de conectividade em 200 escolas. O que é completar? É ligá-las à banda larga e colocar todo o serviço de Wi-Fi para que toda a escola fique ligada na rede. E associar isso a um programa pedagógico específico que a gente está desenhando, né? Horário integral, estou pegando aqui um pouco, né? É impossível e indesejável universalizar o horário integral até 2020. Impossível e indesejável, tá certo? Impossível porque é impossível. O investimento necessário para isso supera muito a capacidade da prefeitura. Por que indesejável? É porque para atingir essa meta, nós teríamos que fazer agora, e nos próximos 3 anos, um esforço de construção de escolas tão grande que essas escolas se tornariam desnecessárias 5, 6 ou 7 anos depois. Porque nós estamos no meio da transição demográfica. A taxa de natalidade está caindo. Não tem sentido a gente aumentar subitamente a oferta de escolas, né, até 2020 e ficá-las ociosas 5 anos depois. Nós não teremos demanda para essas escolas 5, 6 anos depois. Então, a meta real com que nós estamos trabalhando é de 50% até 2020. Isso deverá ter uma discussão aqui na Câmara dos Vereadores, não é? Em torno da lei que prevê o 100%. Não é? Não se deve confundir PPPs com OS. São 2 coisas completamente diferentes. Não é? As PPPs que estão sendo modeladas têm a vantagem de garantir a expansão das creches e da pré-escola num ritmo rápido, acima da capacidade de investimento da própria prefeitura. Se nós formos depender de recursos orçamentários, nós vamos caminhar muito pouco. É preciso buscar recursos fora do orçamento. Esse parceiro privado constrói a escola. Esse parceiro privado assume o compromisso de fazer a manutenção da obra que ele fez durante 30 anos. Isso é importante para que ele construa bem, porque o custo da manutenção é dele. Mas a vida da escola permanece integrada na rede pública. Não é? Os professores da escola, as pessoas que trabalham na escola são nossas, a pedagogia da escola é nossa. E nós diluímos em 30 anos aquele investimento que teria que ser feito de uma vez só. Alguém pode dizer, mas a que taxa de juros? Como é que vai ser feito isso? É exatamente isso que está sendo estudado.
É por isso que a montagem desse projeto leva muitos meses, porque é preciso chegar a um ponto de equilíbrio em que o investimento seja suficientemente atrativo para o parceiro privado e não seja leonino, não seja gravoso para o poder público. É esse ponto de equilíbrio que a gente está buscando. Falou assim, projetos especiais. Nós estamos trabalhando extensamente na captação de recursos extra-orçamentários. Tem um grupo muito dinâmico na SMEA hoje, tá, que só faz isso. Então, o projeto Orquestra nas Escolas, outro dia até eu postei no meu Facebook pessoal, projeto Orquestra nas Escolas. Alguém logo colocou, para a orquestra tem dinheiro, mas para aquilo ali não tem. Tem sempre o espírito de porco, tá, que é capaz de criticar até o ensino de música em escola pública. Até ensino de música em escola pública tem alguém que vem criticar, tá certo? Tá? Só que não é dinheiro de orçamento. Isso é dinheiro que nós estamos captando fora. Tem muito trabalho voluntário nisso. Tem muita doação de instrumentos, tá certo? E tem também as 600 crianças que nós selecionamos entre as 11 mil, né, 300 já estão recebendo uma bolsa de estudos. Outras, nós queremos ampliar isso. Não é do orçamento. Nós estamos captando fora esses recursos. Porque a gente trabalha muito e tem criatividade, né? As pessoas falam, por que não tem xerox nas escolas? Porque as turmas são superlotadas. Esse cartaz que foi mostrado aqui, turmas superlotadas, xerox nas escolas, corte de merendas. Mentira. Mentira. A professora que colou esse cartaz privatizou o espaço da escola, é o espaço em que a escola dá informações aos pais de aluno. Ela foi lá e colocou esse cartaz em cima do espaço da escola, afrontando a direção da escola. Parênteses. E se em vez de ser do PSTU, ela fosse do Escola Sem Partido? E fosse lá e colasse um cartaz do Escola Sem Partido em cima das informações que a escola dá para os pais de alunos. Eu a puniria e vocês me apoiariam. Escola Sem Partido, em cima, privatizou o espaço público e tal. Mas ela é do PSTU. Aí vocês a apoiam. Fazendo a mesma coisa. Tá certo? E o que esse cartaz dizia? Não tem xerox nas escolas. Eu pedi para levantar o número de xerox que esta escola tinha feito neste ano, de janeiro a outubro. 115 mil cópias xerox. Na escola em que essa professora denunciava que não tinha xerox. 115 mil cópias. Tá certo? E dizia, turmas superlotadas. Eu perguntei, mas a turma dessa professora tem quantos alunos? 15. Turmas superlotadas. 15 alunos. Corte de merenda. Sabe qual é o nosso problema, pessoal, na rede com merenda? Não é falta, é excesso. Porque é muito difícil quantificar com precisão quanto vai ser o consumo de 1.500 escolas. Sobra comida na rede. Porque é difícil quantificar. Tem excesso. A merenda custa 190 milhões de reais por ano. Calma. 70 milhões é governo federal, 120 é a prefeitura. Professor César Benjamin. Eu vou dizer a vocês aqui, não houve nenhum corte de merenda. Zero. Eu tenho que assinar corte de merenda e eu nunca assinei corte de merenda. Ao contrário, eu sempre deixei claro o seguinte: vencimento de professor e funcionário e merenda das crianças são intocáveis. Ok. Agora, na era das redes sociais, se Goebbels tivesse as redes sociais, vocês já imaginaram? Goebbels, o propagandista do nazismo, com a internet na mão. É isso. Cortaram merenda, cortaram... Sabe como é que isso se reproduz? Nós temos 1.537 escolas. Sempre tem um grupo pequeno de escolas que apresenta algum problema. Às vezes o caminhão é assaltado.
Muitas vezes. Tem um problema ali naquela escola porque o caminhão foi assaltado. Nós temos 12 escolas hoje com manutenção da tubulação de gás. Tá? Nestas escolas, a merenda tradicional, por alguns dias, é substituída por uma merenda fria. E nós estamos na época do denuncismo. Então, as pessoas, em vez de serem solidárias com a educação, correm para a rádio e dizem o seguinte: na minha escola é sanduíche. É por 3 dias, pessoal, para consertar a tubulação de gás. É isso que está acontecendo. Ok. Ah, na minha escola não tem carne. É por um dia, porque o caminhão foi assaltado. E nós pedimos para as escolas manterem estoque de ovo para botar proteína em caso de assalto de caminhões. Vocês não imaginam o que é gerenciar 1.537 escolas, pessoal, na pobreza. Vocês não imaginam. É fácil ficar jogando pedra. É fácil. Continuem se quiserem, não me importa, porque a rede não acredita em vocês. Professor, não me importa. A gente vai ter que interrompê-lo por conta do nosso horário regimental. Eu quero falar uma palavra sobre creche de funcionários. Sim, por favor. Foi levantado, tá? A SME nunca foi comunicada oficialmente de nenhuma mudança na creche de funcionários. Eu sei disso por ouvir falar, oficialmente eu nunca recebi isso, tá? Pessoalmente acho que essa creche deveria permanecer na Preve Rio, para poder continuar atendendo aos filhos de funcionários. Nós não desejamos que ela venha. Se ela vier, nós não poderemos garantir a vaga para filhos de funcionários, porque a nossa rede é pública. Não estou ouvindo. Lamentavelmente, senhor secretário. Eu não vi. Todas as perguntas a partir de agora, se os senhores não se sentiram contemplados na resposta do senhor secretário, esta comissão se coloca à disposição dos senhores para o encaminhamento ao senhor secretário daquelas respostas que os senhores não se sentiram contemplados, não é? E a secretaria e o senhor secretário terá um prazo para responder a esta comissão, que servirá de ponte de diálogo entre vossas senhorias e a secretaria, porque o nosso tempo regimental já está estourado. Essa presidência quer agradecer ao senhor secretário municipal de Educação, sim, César Queiroz Benjamin, e à senhora diretora de Administração e Finanças da empresa municipal de multimeios, Rosângela de Fátima, que representou o senhor diretor-presidente Carlos Henrique e o senhor assessor técnico de planejamento de orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Misael Saad Maia, e agradecer principalmente a presença de todos os senhores. Damos por encerrada essa audiência.